Né? Aquele interior ali Sim, de São Paulo tem muita indústria. tem muita indústria, né? Muita universidade, tem tudo. Mas a fábrica deles é muito impressionante, assim, um negócio gigantesco, cada equipamento enorme, assim, a gente não tinha nem ideia que Eles traziam pelo menos máquinas grandes de fora para ser reformado ali. Importavam máquinas que não tinham outros lugares mais fáceis de fazer reforma e traziam para ali. Eles chegaram a montar uma fábrica de locomotiva, não sei se vocês viram locomotiva Não, também. locomotiva não. A gente foi na fábrica da Rome também, viu uma Rome Zeta, bem legal. Foi bem interessante ali quer dizer, às vezes a gente não associa, né, o interior de São Paulo ao petróleo, né? A gente está muito preso. Exatamente. Se você for para Sorocaba, você vai ver hoje está desativada praticamente. O tamanho que a Jaraguá chegou. A Jaraguá fez um galpão enorme para atender a carteira de diesel, carteira de gasolina das refinarias. Depois acabou. Gente, vamos começar aí mais um Influenciadores IP. Hoje a gente está com o Cláudio Makarovski, presidente da Abespetro, que cedeu um tempo aí para conversar com a gente e bater um papo sobre o mercado de fornecimento de bens e serviços na área de petróleo, conversar sobre regulação e outros temas aí. Makarovski, obrigado pelo seu tempo. Queria começar falando sobre a Abespetro, como é que vocês assumiram agora no começo do ano a Abespetro, como é que vocês estão vendo esse momento do setor e o que a Abespetro está enxergando para o fornecimento de bens e serviços na área de petróleo daqui para frente? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, sejam bem-vindos à casa, é um prazer poder falar com você e com todos os seus seguidores. Né? Primeiro, a Abespetro chegou num patamar de representatividade para a indústria de óleo e gás bastante importante. O meu antecessor, o José Firmo, que agora assume mês que vem a presidência do IPP, realmente fez um trabalho brilhante, obviamente ajudado pelos diretores, eu pertencia a essa diretoria, e sem dúvida temos que agradecer os antecessores também. Então foi uma fase muito dura, porque teve um hiato bastante grande de falta de investimentos, falta de leilões, queda do barril de petróleo, toda essa crise econômica, política e assim institucional que a gente viveu no país. Mas chegamos hoje numa situação bastante diferente. O que aconteceu no último ano e meio recuperou o que não foi feito em 14. Tá? Teve muita vontade política do governo, a Abespetro, junto com outras entidades como o IPP e outras entidades de classe, ajudaram bastante a educar os stakeholders, principalmente a classe política. O ano passado nós tivemos a chance de fazer um evento em Brasília, onde nós apresentamos o que é realmente a indústria de petróleo. Dá a impressão que a indústria de petróleo é mero fornecedor ou de perfuração ou de fabricação de plataforma e etc. Só que a indústria que mais emprega é a indústria que tem um salário médio praticamente o dobro do que a indústria automobilística, por exemplo, e para cada emprego nosso nós geramos 4 indireto e 8 por efeito renda. E cada bilhão investido nesse segmento, um estudo feito já há algum tempo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chega a gerar 24.850 empregos, ou seja, é uma indústria que tem que ser muito respeitada. Então, o que nós temos pela frente? Nós temos, primeiro, manter o patamar que nos trouxe até aqui. Inclusive, no meu discurso de posse, eu citei um grande mentor. Então, a Petrobras fez a licitação de alguns FPSOs, já contratou Sépia e Mero 1 com a MODEC. A MODEC, por sua vez, já começa a contratar o que a gente chama de long lead items, né, que são as turbinas, compressores, módulo elétrico, os grandes equipamentos, planta de tratamento de água. Ela se antecipou e já no ano passado já contratou. Quase caiu. Eu falei, agora não. Voltou? Gente, tivemos aí um problema, perdemos a conexão, mas estamos voltando aqui com o Cláudio Makarovski, que estava falando sobre o fornecimento de bens e serviços e a retomada da indústria, agora com as novas contratações de FPSOs. Então, hoje, se a gente olhar na linha do tempo,
o empreendimento de petróleo dura 50 anos, basicamente. E começa da assinatura do contrato do leilão, começamos aí com a sísmica, perfuração dos primeiros poços, o appraisal do reservatório, comercialidade. Comercialidade, legal, vamos para frente. E aí começa a segunda fase. Então essa fase primeiro de exploração, depois a fase de produção, que pode durar 20, 30 anos, e depois o descomissionamento. Nós estamos em todo esse timeline. Os nossos associados pertencem a toda essa história, tá, de um campo. Atualmente, começaram as pedidos de licença de sísmica, em função dos leilões do ano passado. Já começou-se a perfurar alguns poços, a Cedril acabou de ser contratada pela Statoil. E então nós estamos vendo movimentos não só além dos FPSOs de Libra, de Mero e Sépia, mas também outras atividades em paralelo. A gente foca muito em Petrobras porque é a grande operadora, é a grande demandadora de investimento, mas nós temos outras atividades de empresas como a Carum, como a Barra Energia, no campo de Atlanta, outros operadores também em outros pontos mais distantes, como PetroRio, Ouro Preto, ou seja, o mercado está se movimentando. Quando é que a gente vai sentir realmente um volume grande de contratação? Macaé começa a se movimentar por causa dos campos maduros, houve um movimento grande para a redução dos royalties em campos maduros para torná-lo mais atraente. A semana que vem nós estaremos em Brasília discutindo o REAT, ou seja, vontade política, movimentação dos stakeholders está fazendo com que o mercado decole. Nós olhamos com lupa também como é que a gente poderia, como entidade e também congregando outras entidades, melhorar esse cenário. E chegamos à conclusão do seguinte: se a gente comparar outros locais de grande atividade petrolífera como o Mar do Norte, como Oriente Médio, como a África, a gente percebe que entre a assinatura de um contrato, depois de um leilão e efetivamente o começo da produção, aqui no Brasil, em média, a gente demora 10 anos, lá é possível fazer isso em menor tempo. E a gente chega lá nesse menor tempo? A gente tem tudo para chegar. E, obviamente, que a gente tem que contar com a boa vontade de agências reguladoras, com o governo e também com os investidores. Hoje, como é que nós estamos? Fizemos um trabalho bastante grande nos últimos 2 anos, tentando destravar esses investimentos. E o que faz o investimento acontecer? É o seu payback, é o seu TIR, é o seu valor presente. Tá? E com a queda do barril de petróleo, chegando abaixo de 40, muitos projetos se inviabilizaram. Então a gente tem que primeiro colocar isso na cabeça. Né? Nós estamos trabalhando com projetos de capital intensivo, de alto capital intensivo, e que as tomadas de decisões envolvem muita gente, muito dinheiro envolvido. E se eu tiver tendo numa cesta de oportunidades outros projetos concorrendo com o do Brasil, e o do Brasil não for competitivo, com certeza a gente perde. Inclusive a própria Petrobras, ela tem operações lá fora. Então, as grandes IOCs que estão aqui, as International Oil Company, elas estão no Brasil porque aqui o Brasil foi atraente. Né? E se deixar de ser, elas vão embora porque elas têm projeto em todos os lugares do mundo. O que nos chamou a atenção, e convém ressaltar, é a vinda de novos entrantes. E alguns que foram e voltaram, estão voltando agora como a Exxon, fazendo um grande investimento. Então, indo bem direto na sua pergunta. Uma das nossas iniciativas, nós estamos começando a trabalhar agora com a Finco, nós estamos chamando de 10 anos em 4, que é tentar reduzir esse tempo entre a assinatura do contrato pós-leilão e o primeiro óleo, tá? Reduzir isso daí para 4 anos. É um desafio considerável, né? É um desafio considerável. Existem 4 pontos que a gente vai estar focando. O primeiro deles, que é bem conhecido, que é a parte de licença ambiental. E a gente não quer, obviamente, flexibilizar nada, a gente quer que novos mecanismos surjam. Então, por exemplo, um procedimento que é típico, estamos perfurando, estamos avaliando um certo reservatório, ok? Foram perfurados aqui meia dúzia de poços. Para furar o 7º, eu sou obrigado a começar o processo do zero novamente. Então, como não pensar, que parece até muito óbvio, né? Mas não existe regulação para isso, e é isso que nós vamos começar a trabalhar. Por que não fazer a licença incremental?
Se eu tenho um passado que não me condena, ou seja, tive um desempenho ótimo, respeitei todas as legislações, não cometi nenhum acidente, nenhum impacto ambiental, é o mesmo equipamento, são os mesmos operadores, é o mesmo campo, a mesma geologia, mesmo fundo marítimo, por que eu tenho que começar do zero um processo? Isso teria que fazer uma mudança legal ou só regulamentação para fazer isso? Essa é uma, não vou te responder com clareza agora, por quê? Porque nós estamos fazendo essa avaliação e de fora para dentro. Entendi. Ao invés da gente chegar, contratar uma consultoria e falar, é isso que a gente gostaria, o que nós fizemos? Nós levantamos o assunto e agora os interessados estão nos procurando, tá? Dizendo, olha, vamos conversar? Interessante, vamos conversar. Eu pergunto porque o licenciamento ambiental, e a gente sabe que a indústria reclama muito da morosidade. Agora, olhando pelo lado do IBAMA, o IBAMA também tem uma dificuldade, tem pouca gente para trabalhar. Nós sabemos disso. Como é que a indústria pode ajudar o IBAMA também Esse é o início das conversas, tá? Nós estamos começando a conversar agora. IBAMA, como é que a gente pode te ajudar a nos ajudar? Tá? Então, a gente sabe que eles têm limite de orçamento, eles têm limite de pessoas, o processo é extremamente burocrático, tá? E nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Tá? Também do nosso lado, às vezes as pessoas não estão assim, tão preparadas, porque o Brasil cria legislações muito rápido. Tá? E recentemente criou mais um procedimento. Sim. E aí, de repente, a gente preparou todo um processo que é lento e esquecemos desse último procedimento que foi agora colocado há umas 2 ou 3 semanas atrás. Como é que a gente pode otimizar isso daí? Sísmica, por exemplo. Eu sou um operador de sísmica, tenho no meu track record, no meu passado, assim, meu passado ilibado, não cometi, não morreu nem um peixinho com os tiros que eu dei lá de ar comprimido na acústica. Por que eu não posso ter, assim, uma autocertificação como um best in class, sabe, operador de sísmica, né? Nos outros países isso acontece. E aí a gente fala, mas o Brasil só explorou menos de 5% da bacia sedimentar. Menos de 5%. Nós temos menos poços furados do que a Argentina, que é nosso vizinho aqui do lado, menos da metade. Tá? Então, se a gente agilizar tudo isso, nós vamos conseguir trazer a riqueza que nos interessa, com toda a segurança possível, no menor prazo, gerando emprego, renda e efetivamente fazendo a riqueza aparecer. Eu acho que, além disso, tem uma outra questão, Magalhães, que assim, o governo colocou um calendário de leilões no ano passado, que era um pleito da indústria de muitos anos, e que certamente vai aumentar a demanda de trabalho do IBAMA, né? Já está aumentando, as empresas já estão se movendo para... e aí fica mais importante ainda a indústria estar junto, né? Então, nós não podemos, em hipótese alguma, tirar as conquistas do IBAMA. Eu lembro, quando eu estava começando a faculdade de Engenharia Química, a descida para a Serra de Santos, não existia Mata Atlântica ali. Era só o maciço. Por quê? Porque a chuva ácida que vinha do polo petroquímico e do polo siderúrgico de Cubatão tinha acabado com tudo. Foi quando criaram, na época, a CETESB. Tá? Eu lembro disso porque o meu professor de engenharia ambiental era um dos diretores da CETESB. E naquela época eles desenvolveram uma forma de reflorestar a Mata Atlântica através de sementes colocadas dentro de um gel que era lançada por helicóptero. Porém, nada daquilo valeria se continuassem as emissões ali da Baixada. E a gente lembra bem que Vila Socó, aquela região ali de Cubatão, crianças nascendo sem cérebro, 3 mil leucopênicos por causa do efeito do benzeno. Então não foi só simplesmente plantar mais árvores, teve que se mudar a legislação e mudarem os processos. E hoje, a cultura, né? E a cultura. Então, eu lembro de uma das empresas ali da região do ABC que colocou o tratamento de água e na saída do seu tratamento de água um aquário, tá? Os peixinhos ali nadando. Então, a água que ele devolvia para o rio era mais pura do que a que ele captava, com certeza, como são os países da Europa. Eu lembro a época que nós soltamos uma piada se os peixes eram de controle remoto ou não, eles mostraram que eram peixes vivos. Então, olha só que interessante. Esse conceito, essa conscientização, depende da educação. Quer um exemplo? Voltando a falar de São Paulo. Hoje, a economia, o consumo de água em São Paulo caiu 15% em relação ao dado histórico antes da recessão de água que teve. Por que isso? Porque simplesmente teve uma educação maciça. Tá? Então, a gente não quer questionar, a gente quer dizer assim, tem formas de fazer simplificada? Tem, vamos simplificar então. Desculpa, eu te cortei porque eu me empolguei aí no tema do licenciamento, mas você estava falando de 4 itens para antecipar o primeiro tema. A parte de tributos. Tá? Hoje, um prospecto fácil e um difícil são tributados iguais.
Tá? Então, esse é um outro tema que a gente gostaria de saber. Eu comprei um bloco, a hora que eu começo a explorar esse bloco, eu descubro que ele tem, o fundo é inclinado, ele tem um petróleo de baixíssima qualidade, tem poço depletado, etc. Como é que eu consigo manter meu interesse sobre esse bloco e não devolver ele para a União, por exemplo? Porque o investimento é pesado, esse investimento é totalmente a risco, isso que a gente tem que lembrar. Tá? Eu não ganho dinheiro absolutamente nenhum depois que comprei um bloco e comecei a investir nele. Se ele não for comercial, todo aquele meu dinheiro foi por água abaixo. Então, um outro tema é para tornar isso mais atraente e mais investimento para eu desenvolver o bloco mais rápido, uma diferenciação de tributo. A outra é autofinanciamento baseado em reservas, isso já tá regulado. Isso era um pleito também, se eu tenho uma reserva aprovada, eu não posso usar isso como recebíveis, entre aspas, ou como diminuir o meu risco na captação de financiamento? Perfeito. E o quarto, que é o mais importante de todos, tá? Que aí vai entrar conteúdo local também, é a cláusula de PDI, tá? De Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Nós precisamos facilitar a aplicação dessa cláusula, ela é extremamente burocrática, exige uma equipe enorme do lado do operador para gerenciar isso e seguir todos os procedimentos. Já sugerimos algumas modificações, foi muito bem recebida pela agência. Existem outras entidades, tivemos reunidos recentemente com a CNI, que também tem um projeto de uns 2 anos atrás, muito flexível, de fácil implementação. E agora nós estamos voltando a discutir esse tema com mais ênfase, junto com a agência. Inclusive a agência trouxe uma pessoa bem especialista, veio da própria Petrobras, para cuidar desse tema, ou seja, é um tema que interessa a todos. Tá? Nós não queremos tirar a fatia da academia, também sou professor, eu adoro escrever white papers, a academia precisa formar novos cérebros, a gente precisa, além de flexibilizar, dar, por exemplo, a escolha para que a indústria traga a academia e não a academia traga a indústria nesses eventos. Hoje, uma parte desse dinheiro está voltando para o Tesouro porque ele não está sendo aplicado. Né? Então, esses 4 itens eu acho que são assim, factíveis, foram bem analisados, se aplicam em outros países do mundo e a gente tem certeza que fazendo bem feito aqui, isso vai ser possível. Não sei se no meu mandato, mas espero que no meu mandato, mas isso com certeza vai se tornar uma realidade. Vocês estão criando agora uma diretoria nova de FPSO para olhar especificamente para esse mercado. Isso. O mercado de FPSO tem alguns números interessantes. Em 2009, quando o barril caiu a $40, se fabricaram, a $40 se fabricaram 10 plataformas do mundo, 7 FPSO. Okay? E aí um dado histórico mostra o seguinte, 35% desse mercado de FPSO é brasileiro. 35%? E alguns cenários que são públicos mostram o seguinte, dependendo da faixa do barril, 70-90, 40-60, 30-50 e tal, existem 7, 14 ou 16 plataformas que vão ser construídas no mundo, tá? Baseado naquele dado histórico de 40. Tá? Se você pegar esses 70 e aplicar os 35%, são de 2 a 3 plataformas por ano no Brasil. Só o plano da Petrobras mostra mais do que isso. As outras operadoras que a gente sabe que estão aí em operação, que estão por vir, Carcará, Pão de Açúcar, etc. Então a gente imagina que nos próximos anos essa média se mantém. Não vai ter outra loucura de 8 replicantes, não vai ter outra loucura de 4 seção onerosa, mas o que a gente vê é justamente essa tendência de 2 a 3 FPSO por ano. Bom, pouca gente entende esse mercado de FPSO com a profundeza que o brasileiro entende. Bom, nós desenvolvemos tecnologias aqui, alguns fabricantes deram nomes bonitos para ela, mas eu consigo hoje reduzir o tempo de fabricação de uma FPSO em até 24 meses, né? Dependendo, obviamente, da complexidade do campo, se tem óleo, se tem gás, etc. Mas nós desenvolvemos características que são hoje exportáveis, vamos assim dizer. Você acha que a gente é competitivo hoje para fornecer um FPSO para fora do Eu Brasil? tenho, tirando o tema casco, que é uma discussão que a gente tem que levar bastante em consideração em função do volume que estaleiros da fora possuem, o próprio Sinaval tem um número, com pequenas adaptações e trazer parte do casco lá fora, eles conseguem fazer aqui e ser competitivo. Essa é uma discussão longa, mas que vale a pena ouvir todos os stakeholders. Mas dentro da própria Pespetro, nossa organização é bem interessante. Ninguém sabe tudo aqui dentro. Tá? Nós somos humildes para dizer que cada um tem a sua cozinha aqui dentro. Então vamos lá. O Alejandro Duran, que é um diretor bastante atuante, que é o CEO da Bakersfield GE, a especialidade dele é Campos Maduros. Então, quando o tema é Campos Maduros, ele é o porta-voz. Nós temos Gilberto Caldarelli,
que é responsável por tudo que é tema de descomissionamento, ele é o Papa. Nós temos o Telmo Ghiorghi da Aker, ele é o especialista em políticas públicas e PDI. Tá? O Zé Mauro, da FMC Tecnip, ele é o nosso porta-voz de conteúdo local. Então o tema conteúdo local é com ele. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci um, porque outro dia esqueci um, aí tomei uma bronca. Quem é que está faltando? O Rodrigo, que é o nosso mais novo diretor eleito. Drilling é com ele, tá? Então, construção de poços é com e assim por dentro. E no meu caso, eu sou especialista em topside. E aí, de repente, a gente olha e fala, o Brasil tem 35% dos FPSO. FPSO que gera a maior demanda da indústria de todas as outras entidades que estão aí fora. Né? E por que não ter alguém que realmente domine esse tema? Então, hoje, o mercado está mais ou menos estratificado de os constructors, né, os fabricantes de FPSO, ou convertido ou new building, cada um tem também a sua cozinha. Né? Então tem um grupo que trabalha com FPSOs até 100 mil barris por dia, outro acima de 100 mil barris por dia, e outros mais convertidos e outros mais... E tem novos entrantes. Então tem aí empresas que movimentam a competição. Mas tem um pequeno detalhe aí. Os grandes players, as grandes IOCs, aqui no Brasil principalmente, o grande operador que é a Petrobras, não compra mais FPSO, afreta FPSO. E vai afretar um FPSO que tem que ser construído ou convertido, vamos assim dizer, para aquela aplicação específica, e vai ter que ser operado por 28, 30 anos, 22 mais 8, tá, como o caso de Sépia. Bom, e quem financia tudo isso? Tá? Então essa é uma discussão. Não só isso, vamos ser exportador, esse é o nosso sonho. Tá? Nós queremos tornar, e nós temos exemplos no Brasil de empresas que são exportadoras. Vamos olhar a parte de subsídio, toda ela. Tá? As árvores de Natal de Lisa, são 17, se não me engano, vão ser fabricadas pela FMC Tecnip. Tá? Então, que interessante, né? Eles não olharam para Repetro nem conteúdo local. Tá? Eles estão usando drawback para a parte importada e exportando para a Lisa. Nós temos que olhar com uma lupa mais invertida agora, tá? Nós estamos olhando a Guiana. Guiana, a Exxon fez a 6ª descoberta seguida. Mas pouca gente está olhando para o Uruguai. O Uruguai vai fazer os primeiros 5 bid rounds, 5 primeiros leilões, tá? de offshore. E a Argentina também. A Argentina também e o Caribe colombiano. Tá? Então, olha só que interessante. Nós não estamos mais temos que olhar só o Brasil. Nós podemos olhar a América do Sul, tá? Porque todos esses países estão bem grudadinhos com a gente aqui. Tá? Então, nós temos que nos preparar, e o PD4 pode ajudar a nos tornarmos um grande exportador. Como? Ao invés de penalizar por não atingir o conteúdo local, dê um bônus por a gente ser um exportador. Entendeu? Incentive a que os que já estão aqui estabelecidos tragam novos parceiros para completar a sua tecnologia e desenvolvam subfornecedores. Nós ainda temos um gargalo com forjado. Tá? Hoje, com a nova regra do Repetro, isso não deixa de ser um problema, entre aspas, mas por que, com o aumento de volume, não olhar novamente e falar, vem cá, vamos montar aqui, chamar um parceiro, um player internacional que tem interesse, se tiver volume e for competitivo, a gente se estabelece em qualquer lugar. Para isso precisa ter demanda, para isso precisa ter previsibilidade. Os leilões trouxeram isso, e agora essas outras oportunidades na região vão trazer ainda mais. Essa questão do conteúdo local é sempre muito polêmico, envolve sempre muita paixão, né? E agora a gente tem uma nova proposta na mesa. Semana passada a gente conversou aqui mesmo com o secretário Márcio Félix, do Ministério de Minas e Energia, e ele falou que acredita que essa proposta nova da ANP de 40% para os 3 segmentos do FPSO, de conteúdo local, pacifica esse tema. Você também tem essa visão? Você acha que pacifica? Totalmente. Eu creio que sim. Essa é a posição, inclusive, da própria Bespetro. Tá? E nós não temos nada contra projeto de lei. Absolutamente. Só que projeto, quando se torna lei, o gesso é natural. Tá? Enquanto, se a gente prestar atenção, essa resolução da ANP, se eu não me engano, vai ser a 19 ou a 23, se não me engano. Ou seja, várias resoluções sobre um tema, com maior flexibilidade para discutir. Por quê? Porque o mercado muda. O que nós estamos hoje discutindo, daqui a 5 anos pode ser nonsense. Tá? E se você tiver uma lei, para mudar essa lei você vai ter um problema muito maior. Eu vivi a reserva de mercado de informática. Eu lembro muito bem que para comprar um computador, tá, custava lá fora 1/7 do que custava aqui. Aí um dia a Petrobras ficou muito brava, porque ela estava começando já estava nas suas refinarias utilizando os famosos sistemas digitais de controle, que seguiam a lei de informática,
Ela chamou todo mundo e falou: estou cansado de pagar 4, 5 vezes mais do que é lá fora, vamos trabalhar para acabar com essa lei de informática. E o pessoal não acreditou, eles trouxeram um novo entrante que chegou aqui, derrubou o preço e balizou o mercado. Hoje está todo mundo aqui, sem qualquer exceção, o mercado aprendeu a trabalhar. Mas não tem ninguém montando placa, porque o consumo de circuito impresso aqui é uma das fábricas, e qualquer um desses fabricantes lá fora supre o mundo todo. Vai por outro lado, o argumento de quem está... porque a gente fica ali entre duas questões, a gente faz o desenvolvimento ou reserva de mercado, ou a gente busca competitividade. Há para ter um equilíbrio entre essas duas? Dá. Eu tive a oportunidade de participar de um programa que está inclusive no site do Promimp. Dê uma olhadinha lá, INDPIG 77. Na época eu estava na outra entidade. Gente, tivemos um problema, estamos voltando com o Cláudio Makarovich, presidente da Abespetro. Makarovich, você estava falando de como a gente buscar o meio termo entre a reserva de mercado então, e a competitividade. Que interessante. Esse trabalho que foi feito pelo Promimp à época, que eu tive a oportunidade de coordenar, nós utilizamos, o tema era a produtividade na indústria metal-mecânica para o setor de óleo e gás. E nós pegamos 3 grandes segmentos, o de válvula, de bomba e de grandes equipamentos pesados. E aplicamos a metodologia do PROBE, tá, sobre benchmarking de produtividade. E eu tive a oportunidade de visitar 2 fabricantes, um de bomba e um de válvulas. Tá? E eu fui visitar e fui conhecer a fábrica, fizemos as perguntas, são 53 perguntas que tem que ser respondida independente de vários stakeholders dentro da organização. A pergunta no final tem que ser consensual e uma resposta só. E aí no final eu fiz a pergunta, né? Na época a briga era contra as válvulas chinesas, que as válvulas chinesas estavam arrebentando o mercado local. Eu falei: vocês concorrem com a válvula chinesa? Ele falou: concorremos. Nós somos 10% mais caros só. Tá? Aí qual era o segredo? Aí fomos tentar olhar. Primeiro, ele era tudo verticalizado. Então ele não pagava imposto na intermediação e não pagava markup nem lucro. Então ele tinha a sua própria fundição, ele utilizava microfundição, onde ele economizava na usinagem, tá? Ele tinha seu próprio teste de fogo dentro de casa. Quem trabalhava nas fundições eram parentes dele, que ele tinha total fidelidade, né? Não tinha problema daquele conflito de interesse, que o chefe paga mal e o empregado acha que ganha pouco. E ele conseguia, mudou o processo, etc. Então, se você olhar com carinho qual é onde tem valor agregado e onde tem custo agregado e eliminar isso, você consegue se tornar competitivo. Um exemplo, existem fabricantes de grandes máquinas aqui no interior de São Paulo e em outros lugares que são exportadores históricos. Tá? Algumas delas são multinacionais. Eles têm o poder da arbitragem, ele pode escolher onde fabricar, em qualquer outra fábrica do mundo todo. Tá? E os custos mudam também. Tá? Nós temos o câmbio que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, qual é a mensagem aqui? Antes de reclamar, refaça seus processos, olhe isso com carinho. Qual é o grande alavancador de todo esse business que torna isso competitivo e que elimina grande parte desses custos? O Repetro. Tá? O Repetro, ao eliminar, como é que se diz, fazer uma renúncia, entre aspas, fiscal dos impostos federais e agora também, através do acordo com o CONFAS, em alguns estados, né, também do ICMS, nos torna competitivo. Tá? A produtividade brasileira hoje, com a curva de aprendizado, em função de replicantes, etc., cresceu bastante. Hoje nós estamos... E em algumas empresas hoje no Brasil são benchmarks. Se você for aí nos fabricantes de equipamentos subsea, eles concorrem de igual para igual com o Repetro, com qualquer outra... A gente virou referência em que a partir dos replicantes? Porque quando a gente olha de fora, o projeto, né, teve toda uma série de problemas. A Petrobras já admite isso hoje, claramente. O atraso que teve os projetos. Excluindo o casco, que a gente sabe que foi a parte mais complexa do projeto, a gente virou referência Se você visitar um estaleiro aqui em Niterói, o Brasa, conversa com o pessoal do Brasa. Eles conseguiram entregar, se eu não me engano, 3 FPSOs num prazo de 2 anos. Aí você fala: o que eles fizeram de mágico? Primeiro, eles construíram os módulos ali, eles fizeram o QRO e fizeram a integração. Se você for lá para Rio Grande, tá? E nós fizemos um estudo há um tempo atrás sobre a fabricação de módulos no ERG. Tá?
O ERG tem 2 pórticos ali e um dique seco, que se a gente enviesasse, ao invés de usar o ERG para fazer casco, se usasse o ERG para fazer módulo de integração, inclusive com parceria com outro estaleiro que tem ali do lado, como é que é o EBR? O EBR, não, então? Não, o EBR desculpa, o outro que tem ali do lado, que se especializou em módulo, tá? Se a gente juntar esses dois, fizer uma sinergia, a gente fica imbatível, porque o tempo que eu preciso para mudar de lado um casco, tá, para fazer, eu primeiro coloco os módulos desse lado, depois viro desse lado. Só o custo de um Pelicano é 100 milhões de dólares para trazer ele, montar e desmontar. E ele tem tudo ali, é só inverter o porte, né? Então, a gente tem que olhar, assim, originalmente foi feito para isso. De novo, vamos repensar o processo? Tá? Eu tenho esse estudo pronto, inclusive, poderia fazer a integração na metade do tempo. Você acha então que esse modelo que a Petrobras fez dos últimos FPSOs dele, casco lá fora, com integração e modos aqui dentro, é o que leva a gente para um... Com certeza. A parte de carry-over, a parte de construção de módulo, eu ainda imagino, nós precisamos olhar isso, e isso vai se definir no horizonte próximo. Quais módulos nós somos competitivos aqui, quais são módulos nós não somos competitivos aqui? E por que não somos? E o que daria para fazer, usando o PDFOR ou outra ferramenta, torná-lo competitivo? Tá? Então, por exemplo, lá no ERG eles têm uma fábrica de painéis que resolveria um problema clássico de fabricante de módulo, o pancake. Tá? Lá eles conseguiriam fazer o pancake invertido, então não teria problema de torção, de alinhamento, tá? Poderia usar as vigas menores. Por quê? Porque eu vou simplesmente colocar as vigas primeiro, depois soldo a chapa em cima. Hoje eu faço isso. Poderia fazer o contrário. Chapa, soldo toda a viga em cima, depois soldo as vigas, depois reverto. Então, se a gente olhar, modificar o processo, olhar isso com mais carinho, tá? Eu tenho certeza que a gente consegue ser um benchmark mundial em termos de construção de módulo e integração. Você falou que acha que concorda com o Márcio Félix de que a última proposta de conteúdo local pacifica o tema, a última proposta da ANP para conteúdo local pacifica o tema. Ao mesmo tempo, você disse também que não tem nada contra o projeto de lei que está tramitando na Câmara, mas que entende que não é através de lei que se faz isso. Isso. Mas as duas coisas são conflitantes. Mas mesmo assim, você acha que pacifica? Já tem um entendimento do... Não, porque a portaria da ANP ainda não saiu. Né? A nova regra da ANP não saiu. Nós temos comentários sobre, tá? Obviamente que a gente acompanha isso aí com bastante carinho. Vamos esperar sair para ver. Tá? A gente sabe que tem um movimento muito forte de algumas entidades defendendo o projeto de lei. Foi o mecanismo utilizado para quem discordou da MP 795, a gente sabe disso. Mas, olha, o que nós aprendemos no último ano? Vários desses players não se conversavam. Eles defendiam seus pontos de vista de forma inflexível. Chegou uma hora que o impasse chegou a tal ponto que ou se sentava e se conversava e alguém flexibilizava, e no fim todos flexibilizaram. Obviamente que não dá para atender a todos, tá? Mas eu imagino, minha opinião, que não vai ser necessário para a lei. Entendi. Hoje você citou uma outra questão que é relevante para a indústria, que é a questão do repetro, dizendo inclusive que a gente se torna competitivo a partir do repetro. Essa foi exatamente a sua frase. A Assembleia Legislativa aqui do Rio está discutindo um tema querendo limitar o repetro à fase de exploração. Na semana que vem tem uma audiência, né, para discutir essa proposta e tal. Como é que vocês estão vendo essa iniciativa dos deputados aqui no Rio? Como é que É um risco extremamente grande, negativo para o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Lembra que nós temos a parte de exploração tem um investimento muito grande, tá? Essa fase, por exemplo, drilling pipes, tá? Hoje, para perfurar um poço no pré-sal, quantos quilômetros são de tubo? Você imagina pagar imposto para isso, ok? Então, eu acho que eles estão indo na contramão da história. Qualquer custo adicional trava todos os investimentos que foram aprovados hoje, qualquer um, porque eles chegaram no limite do seu break-even, tá? É questão não é décimos, não, tá? É centésimos, ok? Então, imagine o investidor de Libra. Agora, de repente, ele começa a perfurar os próximos poços, olha para trás, os próximos leilões que estão vindo aí.
Imagina então todo investimento feito no Açu, por exemplo, imaginando ali um grande polo de desenvolvimento, tá? Retomada de Macaé. Campos Maduros, esquece. Então nós estamos matando um monte de iniciativas positivas que foram feitas recentemente. Tá? E o que acontece? Nós temos fronteiras flexíveis demais. Tá? Nós estamos a 400 quilômetros de 2 outros estados que vai receber de braços abertos essa indústria. Você acha que a gente pode perder aqui no Rio o investimento para São Paulo e para o Espírito Santo com essa lei? Com certeza. Nós estamos perdendo indústria para o Uruguai. Certo? Nós estamos perdendo indústria para o Paraguai. Tem propaganda deles todo dia dizendo: faça negócio aqui com esses benefícios. Gente, dinheiro, ele não tem temperatura. Ele quer retorno. Então, o grande investidor, ele não tem nem dó, não. Se necessário, ele vai para lá. E se a gente pensar que a maioria das nossas empresas tem filiais em vários estados, tem operações em vários estados, a coisa é simples demais. Eu lamento, tá? Voltei a ser carioca, porque o grande volume de negócio está no Rio de Janeiro, mas uma iniciativa como essa vai matar todas as previsões otimistas que nós fizemos. Você falou da coisa dos Campos Maduros. Esse é um projeto, então, que afeta diretamente Macaé? Com certeza. Macaé, imagina, para eu retomar, aumentar o fator de recuperação, eu tenho que imediatamente voltar a perfurar. Tá? Aí eu tenho que pagar todos os impostos por exemplo, dos drilling pipes. Tá? Nós temos fabricantes aqui, aí você começa a olhar e dizer: vou ter que parar para pensar de novo para tomar decisão. Toda a estratégia que eu tinha traçado começa a se perder. E o investimento ele é muito arisco. Tá? Ele demora a ter data para começar. Depois que ele começou, os investidores querem saber quando é que começa meu payback. Tá? Qualquer atraso aqui afeta lá. E 2 mulheres não conseguem fazer uma criança em 4 meses e meio. Tem uma coisa chamada caminho crítico. Então eu acho que isso vai ser uma debandada se isso acontecer. Tá certo. Marco, qual que você acha que é o seu principal desafio aí na Abes Petro, nesses próximos 4 anos? 2 só. 2 anos? 2 anos. Ainda bem, né? É manter só o volume de cabelo branco, não deixar ele crescer muito. Né? Bom, nós temos, então, primeiro, implantar o 10 anos em 4. Essa é uma das nossas metas. A gente quer fazer isso. E temos confiança que isso vai acontecer. Tá? PDFOR como alavanca para exportação. Nós queremos, daqui 2 anos, olhar para trás e falar: olha que legal. Tais empresas não exportavam e hoje são hubs internacionais. Algumas IOCs, há uns 2 anos atrás, já estiveram no Brasil avaliando fabricantes locais e empacotadores, OEMs, construtores, para se tornarem hubs internacionais. Porque essas empresas estão com negócio na África, no Oriente Médio, em outros lugares, na própria Guiana, e por que não usar aqui um hub exportador? Para isso ele tem que ser competitivo na importação de insumos que ele não tem, mas se ele tiver ainda algum benefício para exportar, melhor ainda. E não existe melhor benefício para exportar do que bonificação, me dá um prêmio, tá? Colocar a cenoura lá na frente. Tá certo. Então esse vai ser o nosso desafio para os próximos 2 anos aí. Tá certo. Obrigado, mano. Gente, obrigado aí por acompanhar com a gente a entrevista com o Cláudio Makarovich, presidente da Abes Petro. Vocês podem rever no Facebook da IP Brasil ou no nosso site também, na seção do Influenciadores da IP. Obrigado, até a próxima. Obrigado.